Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui reunido com todos para participarmos aqui do último webinar desse ciclo sobre segurança e gestão do Active Directory. Meu nome é Tony Mar, sou responsável técnico da Managing Engine aqui no Brasil e hoje voltei aí a dupla de novo do Anderson Campos e a Paloma Bahia falando sobre alguns pontos de segurança. Então hoje a gente vai falar sobre basicamente uma das soluções de segurança que a gente tem, que é o Data Security Plus. E antes disso, vou comentar para aqueles que estão chegando hoje um pouco sobre quem é a Zoho Corp, quem é a Managed Engine. Então vamos lá um pouco sobre quem é a Zoho Corp. A Zoho Corporation, ela possui três subdivisões, né? Que você tem aí a Zoho, que é a parte de soluções cloud, a Managed Engine, que é a parte de soluções de gestão de TI, que é o que a gente está fazendo aqui os ciclos de webinar, e a WebMNES, que é voltada à parte de IoT para telecom. Então, toda a plataforma de telecom e IoT, a gente tem aí uma plataforma específica através da nossa divisão da WebMNES. Tá? A Zoho tem soluções cloud, como mencionei, voltada à parte de CRM, e-mail, a parte colaborativa e tudo mais. E na Managed Engine fica toda a parte de gestão de infraestrutura, contando com a parte de monitoramento, a parte de Service Desk, parte de segurança, a parte agora de Analytics, que nós entramos fortes também com Analytics Plus e outras soluções que com certeza vão auxiliar vocês no dia a dia. Bom, é uma empresa privada, bootstrapped, ou seja, é uma empresa que é sustentável, né? Então ela desenvolve tudo a partir dos seus próprios recursos. Não temos nenhum investimento de capital externo, 100% da produção é nossa. Possuímos aí no mercado mais de 20 anos de experiência com a parte de administração de TI, então isso dá uma bagagem muito grande para desenvolver e tomar as ações. Então a Managed Engine, assim como a Zoho como um todo, é uma empresa que respira tecnologia por onde você anda, em cada sala, cada corredor. Todo mundo está alinhado à parte de tecnologia e sempre buscando criar coisas novas. Possuímos atualmente 8 data centers globais, então para atender determinadas regulamentações, como GDPR, outros para regulamentações de países, né, como no caso da China, que necessita ter uma estrutura interna, outros por questão de idioma. E aí atingimos já também a marca, né, já superamos essa marca de 50 milhões de usuários das soluções da Zoho. Então nós temos mais de 50 milhões de usuários utilizando plataformas nossas. E agora um pouco sobre a Managed Engine. Contamos aí com equipes, né, com mais de 2.500 funcionários dedicados à Managed Engine, que é um ponto muito importante, né? Eu sempre dedico um tempo para explicar essa parte. Cada área de atuação, cada família de produtos trabalha como uma empresa distinta. Então eu tenho lá a parte de desenvolvimento, a parte de suporte, tem a parte de marketing, todas elas trabalhando em células que caminham independentemente, não ficam presos a uma unidade central. Então, cada um pode desenvolver a sua família de produtos conforme demanda de mercado. Então, isso é algo bem interessante e não fica preso. Possuímos também aí mais de 200 canais e parceiros de tecnologia para ajudar no desenvolvimento dessas soluções. Aí dá um respaldo por dentro também com relação a features e tudo mais de cada um desses vendors. E mais de 200 mil clientes. Além disso, um ponto muito interessante para vocês, a Managed Engine possui mais de 90 produtos e ferramentas gratuitas. Então a gente tem, além das soluções que a gente comercializa, também tem um kit aí de ferramentas grátis que vocês podem baixar e utilizar para resolver vários problemas do dia a dia. Então, vocês podem automatizar alguns processos internos, corriqueiros, utilizando essas soluções free, totalmente free. E mais de 40 soluções que foram desenvolvidas desde a base. Aqui é um outro diferencial nosso com relação ao mercado. Nós procuramos desenvolver todas as soluções do zero. A gente não tem aquele compromisso, de repente, que algumas empresas têm de querer entrar em uma outra área de atuação. A gente vê muito no mercado que é o que? Compra uma outra empresa. Então, eu faço muito bem a parte de ITSM, tenho aqui a minha solução de Helpdesk, quero entrar na parte de monitoramento, vou lá e compro uma empresa que tem um monitoramento e depois surge a necessidade de fazer integração entre elas. E a gente sabe que nem sempre
essa fusão aí dá muito certo. Então, é uma preocupação que nós temos, então todas as soluções são desenvolvidas por nós, são pela Managed Engine desenvolvidas, e você tem a integração de forma nativa, por conta desse desenvolvimento desde a base. Então, elas já se integram nativamente. Nós vimos aí nesses últimos ciclos de webinar, e também nesse que a gente está apresentando agora, a parte do AD360, que eu tenho integração de várias outras soluções. Vimos a parte de ITSM também, integrações, a parte de ITOM também, integrações. Então, todas as soluções conversam entre si para garantir essa integração de forma nativa, de forma bem simples também, que é um outro ponto que a gente sempre tem, que é descomplicar essa área de TI. Não preciso demorar muito tempo para desenvolver, para implantar uma solução dentro da minha empresa. Eu faço isso de uma forma rápida. Essa é uma preocupação nossa que garante aí a parte do ROI imediato. Então, em poucos dias de implantação, você já tem ali um cenário de visualização do seu ambiente quase que total, contra outras soluções que a gente sabe que fica brigando ali no dia a dia para fazer a implantação, fazer as integrações e tudo mais. A gente garante para vocês aí uma visão mais rápido possível, que é o que todo mundo precisa, né? Ter uma boa solução e um menor tempo de implementação também. Aqui alguns dos nossos clientes. E aqui como está dividida a nossa família aí de produtos, né, até o momento, que vem novidades por aí em breve. Temos aqui a família de soluções para a parte de Active Directory, que faz parte hoje aí do nosso ciclo de webinar, que a gente está comentando sobre algumas soluções aqui. Tem a parte de gerenciamento de redes, que como foi o nosso segundo ciclo de webinar, que a gente falou da parte de ITOM. A parte de ITSM, que foi o nosso primeiro ciclo de webinar que a gente fez. E aí eu tenho a parte do Service Desk Plus, toda a parte de gestão de ativos também. E a parte aqui também do Desktop Central, a parte de gestão de desktop, gestão de endpoints. Então aqui a gente tem uma poderosa solução de gerenciamento de endpoints unificado. Então você consegue a partir daqui controlar tanto os seus endpoints, servidores, fazer aplicação de patches, a parte de vulnerabilidades, hardening desses equipamentos e também o controle dos dispositivos móveis, tudo isso em uma única plataforma. E se não precisar, né, de ter tudo isso, tem também somente a parte de gestão de dispositivos móveis, a parte também para fazer essa gestão. Parte de gerenciamento de aplicações, então tem todo aquele controle de monitoramento e controle de acesso. Parte de segurança aqui também fortemente, né, com soluções voltadas à parte de log, CIEM, com inteligência, com análise de comportamento. Então a gente tem a parte de análise de comportamento do usuário também embarcado, né? Então forte uso de machine learning e inteligência artificial em nossas soluções. Como eu comentei, a parte de analytics, nós entramos forte para extrair dados e transformar esses dados em informação de forma ágil também. E aqui as soluções para gerenciamento do Office 365. Sabemos que muitas empresas migraram para a nuvem da Microsoft, mas fazer essa gestão nem sempre é algo simples. Então nós temos aqui ofertando uma solução que vai ajudar você a ter o monitoramento do seu Office 365 e também fazer a gestão dos recursos que você tem dentro da plataforma da Microsoft. Também contamos com monitoramento a partir da própria cloud, que complementa muito bem a parte de ITOM on-premise que nós possuímos. Então, a parte aqui mais para quem trabalha com DevOps, parte de containerização e tudo mais, você consegue ter esse monitoramento por aqui também. Outra parte que nós temos são a oferta de soluções para nossos MSPs. Então, se você é um MSP e pretende prestar serviço com umas ferramentas de mercado que garantem para você um maior custo-benefício, nós temos aqui também a parte de soluções MSP, como a próprio Service Desk Manager Plus, o Desktop Central. Então você vai ter todas essas soluções para gerenciar aí os seus clientes de uma forma muito boa. E aqui encerrando a parte de gerenciamento de identidade privilegiada. Então aqui eu tenho uma solução como exemplo, o Password Manager Pro, onde eu consigo armazenar minhas credenciais e os recursos, e na hora de compartilhar com as equipes, eu não preciso compartilhar minha senha. Eu posso compartilhar apenas o recurso
e cada usuário, seja ele um terceiro ou um usuário da minha própria estrutura, vai fazer a requisição de acesso ao equipamento e vai ter o acesso conforme a aprovação ou sem a necessidade de saber a senha. Então, apenas o recurso é compartilhado. Isso elimina bastante aqueles problemas quando é desligado um funcionário no departamento, precisa ficar revogando os acessos, alterar a senha de uma série de aplicações, de sistemas, de servidores, de dispositivos de rede, né, como Fire, switches. Então você consegue eliminar muito desses problemas aqui, também ter a parte de auditoria gravando a sessão desses acessos. E fico por aqui e agora convido aí e passo a palavra aí para os meus dois amigos aí que vão encerrar com chave de ouro esse terceiro ciclo de webinar que nós temos hoje. Anderson Campos, seja bem-vindo. Paloma. Bom dia a todos. Meu nome é Anderson Campos, sou gerente de contas da Centric. Oi, bom dia. Eu sou a Paloma Bahia, gerente de contas, managing aqui pela Centric Solution. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Maravilha. Vamos iniciar aí hoje o nosso assunto, né? Protegendo arquivos e evitando vazamento de dados, né? Qual que é a importância, e como vamos começar a falar sobre qual a importância aí da segurança, né, dos dados, né? A gente sabe aí que é preciso garantir que os projetos, as ideias internas das corporações sejam preservados, né? E acessados apenas por pessoas autorizadas, ou seja, evitando que a concorrência, ou até mesmo o público em geral, né, saibam ainda suas informações confidenciais, né? Então, é preciso também garantir a preservação da identidade dos colaboradores, que é bastante importante, dos clientes, né? Evitar que essas informações sejam acessadas por pessoas não autorizadas. Enfim, todos os envolvidos no seu negócio têm informações aí confidenciais, então é necessário que você proteja essas informações, né? E aí, a gente falando um pouquinho mais sobre isso, qual que é aí, quais podem ser, eu diria assim, os prejuízos aí causados, né, se houver um vazamento dessas informações aí, desses dados, né? Temos aí vários impactos, se a gente for pensar, que podem acontecer, né? Então, em relação às suas estratégias do negócio, como eu comentei, até mesmo transações bancárias, né? Questões mais confidenciais ainda, que podem ser divulgados, enfim, valores a terceiros. Então, isso é muito complicado. A gente teve um exemplo aí do Facebook, né? Todos devem lembrar, em 2018, que eles anunciaram aí que em torno aí de 50 milhões de usuários tiveram seus dados pessoais aí vazados, né? Então, houve uma falha bastante grande aí nesse tipo de prevenção, né? Nesse tipo de proteção. E isso passou aí uma imagem muito negativa para a sociedade, né? Para o público aí do Facebook e tudo mais. Então, quer dizer, meus dados, então, não estão tão seguros quanto eu gostaria. Então, isso é um problema, né, em relação a qualquer empresa, perder essa confiança em relação aos dados, a proteção dos dados, né, dos clientes, enfim. E aí, aqui, falando um pouquinho sobre a nossa agenda de hoje, né, a gente vai falar aí um pouquinho sobre o nosso Data Security Plus, né, que a gente vai ajudar aí na parte de como localizar as informações, identificação pessoal, né, também, como ter aí a visibilidade sobre permissões de arquivos e pastas, como monitorar as alterações feitas nos servidores de arquivos, que é bastante importante, como detectar e bloquear possíveis ataques de ransomware, que é um assunto bastante alto, principalmente agora, em épocas de trabalho remoto, está tendo muito ao aumento, né, em relação a isso, e impedir também que dados críticos sejam copiados para dispositivos externos. Então, essa é a nossa agenda de hoje. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. E aí, começando a falar sobre o Data Security Plus, né, indo direto ao ponto aí, o Data Security Plus é uma solução bastante completa aí para combater nessa questão de ameaças internas, impedir também a perda de dados e atender a requisitos de conformidade, que é bastante interessante, principalmente a gente falando também sobre LGPD e tudo mais, que é um assunto bastante atual, né? Então, quando a gente fala em visibilidade de dados, né, no Data Security, a gente consegue ali, é possível localizar essas informações que a gente citou, de informações pessoais, né, informações de identificação pessoal,
através de Discovery, né? E aí você consegue ter uma visibilidade clara sobre cada acesso, por exemplo, modificação de arquivos, né, por parte de usuários, e também no ambiente do servidor de arquivos, né, dos file servers aí. Também é possível aí com o módulo de auditoria obter alertas, por exemplo, em tempo real, né, ali real time, sempre que as modificações ali não autorizadas forem realizadas ali em arquivos críticos, né, você consegue ter informações precisas, por exemplo, de quem acessou o quê, né, quando e de onde. Tanto para servidores de arquivos do Windows, OneDrive, enfim, estações de trabalho, né? E ali também a gente consegue no Data Security falar em prevenção de dados, né? Que é o nosso módulo de DLP, que é possível também, desde detectar ali instâncias de comportamento incomum do usuário, né? Para impedir aí a extração de arquivos, né? Por meio de dispositivos de armazenamento externo, digamos assim, também é possível gerar os alertas e bloquear os arquivos com os dados confidenciais, né? Até mesmo bloquear as portas periféricas, né? Para que realmente o usuário não consiga aí extrair nada da máquina dele, não consiga realmente copiar nada e os seus arquivos aí estejam totalmente seguros, né? Então, e também outro detalhe bastante interessante é que a solução é baseada em agente, né? Então, a configuração é bastante rápida, a coleta de dados é bastante simples também, né? E aí, popula as informações de uma forma mais completa. Aqui na tela, vou mostrar para vocês, a gente consegue ver aí os módulos do Data Security, né? Então, a gente tem aí auditoria, análise de arquivos, a gente tem aí também a parte de análise de risco, que a gente fala um pouquinho em Discovery, a gente tem aí a parte de DLP também, que é bastante importante, e a parte de cloud aí, que é um novo módulo aí que a gente vai divulgar aí mais para frente para vocês, com certeza. Então, esse aqui é o nosso dashboard aí do File Audit, né? Bem interessante, aí vocês podem ver. Então, a gente tem aí gráficos de alterações, aí, criação, modificação, exclusão, a parte de renomear arquivos também, né? A gente tem aí também a parte do gráfico dos arquivos acessados, mais acessados, aliás. A gente tem também aqui os top eventos de compartilhamento, né? Isso a gente tem alguns dos gráficos que a gente tem aí no dashboard do File Audit. E a gente tem também o nosso dashboard ali do File Analysis, que aí a gente tem também a parte de arquivos desnecessários, né, obsoletos, arquivos duplicados, pastas não comerciais, você tem toda essa visibilidade ali na parte também de File Analysis, né? E também temos aí o nosso dashboard de análise de risco também, né? Que é bem bacana, que a gente consegue enxergar aí os top users de violações de políticas, né? A quantidade de arquivos, os eventos de políticas mais violados, né? A gente consegue ver também os top rules aí, as regras de políticas mais violadas também. Então, a gente consegue ter uma visibilidade bem bacana em relação aos dashboards aí no Data Security. E também temos o nosso dashboard de DLP, que aí a gente tem relatórios de visibilidade, de arquivos copiados, alterações de permissão, auditoria, enfim, pastas compartilhadas. A gente tem bastante informações aí, bastante completas mesmo, de tudo o que está acontecendo aí em relação a essa questão aí de vazamento de dados, né? Para evitar essa questão aí do vazamento de dados. Muito bom, Paloma. E com isso temos uma solução aí completa e não só de auditoria, como também, né, a prevenção de vazamento de dados, evitando com que o usuário leve a informação para o pendrive ou copie alguma informação desnecessária, ou também, como ela mostrou ali, através de e-mail. E com isso, você sabe exatamente o que tem no seu file server. Com a avaliação de risco, não só, como eu disse, eventos de auditoria, você sabe hoje o que tem exatamente no seu file server? Se tem alguns arquivos que ocupam muito espaço, a quantidade deles, se eles são úteis ou não. E com isso aí, você tem total controle do que você tem na sua rede. Você também pode definir as regras das policies
como exemplo a LGPD, se tem alguma informação como um CPF, um RG, dados do usuário, o Data Security ele consegue identificar e aí ele te mostra quantas violações de cada regra, seja GDPR, LGPD, e aí ele te mostra tudo isso de forma simples. E também, como a Paloma ela disse, você também pode localizar e também criar uma análise aí periódica para que ele faça a varredura aí no seu file server, no seu ambiente, e caso ele encontre uma dessas informações, ele te alerta em tempo real. Uma informação bastante importante e relevante é a classificação dos dados. Por quê? Esse módulo ele não tem no próprio Windows. Quando você instala, como a Paloma disse, né? É via agente, então é super simples. Você instala o agente, ele já inicia aí a coleta dos seus dados, tanto no seu file server quanto nas suas workstations. E uma vez que você identifica esses dados, você classifica os dados, é uma prática aí bastante interessante hoje em dia, porque você sabe exatamente o que você tem na sua rede. Então, com isso, você tem aí a proteção, ou seja, o arquivo ele é confidencial, o arquivo ele é público, ele é interno, e aí você pode aí analisar o que você tem exatamente para que você tenha a segurança mais forte baseado nessas classificações, ok? Então, uma forma super simples aqui de você avaliar é exatamente isso. Você pega qualquer tipo de arquivo, isso pode ser feito em massa ou não, né? E vou falar, esse arquivo aqui ele é um arquivo sensível, ok? A partir daí, ele leva esse dado para o Data Security, você também pode fazer isso em massa, para que você tenha um controle aí do que exatamente você tem de dados para que você classifique da melhor forma e você tenha aí a visibilidade de tudo isso. Muito bom, Anderson, bacana. Eu acho que visibilidade, quando a gente fala em segurança, né, essa proatividade é muito importante. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui um fluxograma bem simples sobre a introdução da proteção de arquivos, né? Então, aí, o que a gente precisa? Né? A gente precisa definir ali que tipo de arquivos estão sendo armazenados, né? E se existem brechas, né? Isso através da Data Security você consegue fazer. Definir aí quem tem acesso e qual nível de acesso, né? Temos ali também, isso que eu falei na parte de Validate Permissions, né? Então, faz análise, você define que tipo de arquivos estão sendo armazenados e se existem brechas, desculpe. Também ali na parte de Validate Permissions, você define quem tem acesso, né? E qual nível de acesso a esses arquivos. Em Track Permissions Changes, vocês também podem detectar, né, e resolver as alterações que possam expor esses dados. E ali também, em Audit Activities, a gente tem aí as informações de quem está acessando e quem está modificando esses dados, né? Então, o Data Security consegue te trazer todas essas informações aí de uma forma bastante clara, né, para que vocês possam acompanhar e prevenir esses vazamentos aí de dados, de arquivos, esses acessos também indesejados, né? E aqui falando um pouquinho sobre análise de arquivo, né? Temos aí todo o monitoramento, como a gente citou aí no começo, do uso de armazenamento em toda a empresa, através de dashboards, informações gráficas e também de relatórios, né? Inclusive ali informando quais os tipos de arquivos e quem tem acesso a eles, que é bastante importante aí ter essas informações para ver se a informação está chegando para o usuário correto, né? É possível também trazer informações de arquivos desnecessários, como a gente comentou ali, então desnecessários, dados redundantes, obsoletos, né? Só focando um pouquinho mais aqui na parte de análise de arquivos. Então, através de análise estatística de uso de arquivos, arquivos duplicados, arquivos comerciais também, arquivos grandes, que é bastante importante também saber aí detalhes, né, sobre esses arquivos grandes, né, se realmente são úteis, né, onde que eles estão instalados, aí qual é a localização, né, quando foram criados, acessados pela última vez, enfim.
para que você possa ter essa otimização aí do armazenamento, né? E para que seja possível corrigir essas violações. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre essa parte aí. Então, vocês conseguem ver aí na parte de análise de arquivos, né? Tudo isso que eu falei para vocês aí, ó. Arquivos velhos, ó, large files, enfim, arquivos modificados, duplicados, né? Temos toda a visibilidade nessa parte aqui, precisamente falando aí em relatórios. Então, a gente tem uma gama muito alta aí de relatórios para que você possa justamente acompanhar toda essa questão aí de tamanho de arquivos e tudo mais. Muito bom, Paloma. Esses relatórios são muito importantes para você saber exatamente o que você tem na sua rede. Então, se você tem, igual vimos aqui, eu tenho uma ISO na minha rede. Por que eu tenho uma ISO? Você pode ou excluir ou ter um planejamento aí de análise dos seus dados, de crescimento e também de alocação do seu storage, seja interno ou seja em clouds, né? Então, pegando um gancho, além disso, você também tem os relatórios em tempo real de alteração das suas pastas, arquivos, é super intuitivo, é uma ferramenta super simples de você implementar na sua rede para que você tenha acesso aí aos dados críticos e cruciais da sua empresa, assim como verificar as permissões de cada um deles, verificar se os usuários, quais usuários admins têm acesso aos arquivos ou shares, você pode ver se tem sessões abertas. Quem já foi aí do suporte, alguns usuários que usam aí nos shares, eles abrem arquivos, então se tem muita sessão aberta, isso trava outros acessos. Você também consegue identificar os arquivos órfãos, né, que não tem aí a permissão certa, e também você tem aí toda a garantia que seus usuários têm a permissão necessária para que você possa aí alterar e planejar um controle mais efetivo, né? Digamos assim. Então, essa parte aqui abaixo, aqui você pode falar o seguinte, deixa eu ver quais usuários eles têm acesso full control, ok? Vamos pegar aqui o administrativo, é uma pasta super crítica para mim, então eu vou pegar aqui alguns níveis e vou ver quais usuários têm acesso full control nessa pasta, ou você pode selecionar ou arquivos, ou pasta, ou folders de pastas, pastas e arquivos, e a partir daí você consegue identificar, exemplo, o usuário aqui ele tem acesso full control a essa pasta. Por que ele tem acesso full control, né? Então aqui você tem também relatórios de sessões abertas. Quantas sessões abertas tem por usuário? Aí você tem uma visibilidade aqui do que seus usuários estão acessando atualmente. Você tem também as permissões efetivas. Então aqui o Anderson aqui, a Paloma tem 4 sessões abertas. Pode ser na máquina dela, ou pode ser também no file server, e por aí vai. Todas as informações aqui que você precisa ter de forma simples e intuitiva, bastante interessante. E a partir daí, você tem também um monitoramento, digamos assim, o que você tem na sua rede hoje. Outras soluções não têm esse nível de detalhe que o Data Security tem. E aí temos também, como a Paloma disse, todos os relatórios de todas as alterações de quem fez, quando fez e o que ele fez exatamente. Com isso, você tem aí todas essas alterações de exclusão, acesso, notificação, quando alguém altera aí a permissão de um arquivo ou de pasta, altera também a integridade. E com isso você corre riscos aí de ou alguém ter acesso a algum arquivo que não deveria. E a partir daí também você pode enviar todos esses relatórios de forma programada. Eu quero que ele envie relatórios toda sexta-feira, né?
Então, aqui a gente tem todas as alterações. Então, o administrador, quando você clica aqui, ele já te dá um certo filtro, e aqui ele te mostra quais foram as alterações. A Paloma moveu um arquivo, esse cara aqui, né, nessa data da máquina dela. Tá vendo? Esse é o host dela. Então, quem renomeou os arquivos? Então, esse daqui são os relatórios simples aí dos eventos, os tops eventos que ocorrem no seu file server, ok? Então tem todos aqui, todos que a gente já conhece. E esse daqui é uma análise dessas atividades. Então ele te mostra aqui quais foram os arquivos mais acessados, quais foram os usuários que mais acessaram esses arquivos, o que exatamente eles estão acessando. E a gente tem uma visibilidade aí, uma gama de relatórios aí. Meu server deve estar um pouquinho lento, mas normalmente você aumentando aí a memória do server fica super rápido, né? Esse processamento dessa informação. Então aqui você tem todas essas informações de forma simples, intuitiva, em tempo real, ok? E todos esses módulos que vimos aqui, ele tem um módulo de alerta, certo? Então, quando ocorre alguma alteração, eu quero que ele me alerte. A gente até fez alguns testes aí no módulo anterior. Então, aqui ele te mostra todos esses alertas, seja também de ransomware, que a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, ou esses alertas aí que tem aí a violação de thresholds, ok? Então, aqui é em tempo real. E aí, a partir daí, você pode criar um alerta dessas alterações, né? De qualquer tipo de alterações. Vamos falar aqui que é um evento crítico para mim, e se qualquer tipo de objeto, que você faz o filtro, né? Se tal usuário ou todos tiver alguma ação aí de modificação, ou se deletar algum arquivo ou mais de algum evento, né, que você queira que monitore, né? Se acontecer qualquer desse tipo, quais objetos? Também pode ser todos, pode ser alguma pasta específica. Eu quero que ele me envie uma notificação, ok? Também, se for algum evento, né? Ele já tem um evento pronto de ransomware. Então, suponhamos que ele tenha, sei lá, 100 eventos ou 10, né, em 1 minuto. Isso aqui pode ser um brute force, pode ser aí uma tentativa de acesso aos arquivos que não deveria. Então, não só a geração, como também o alerta proativo de tudo que é feito na sua rede, no seu file server. Legal, Anderson. E aproveitando que você falou um pouco aí sobre o ransomware, né? Ou seja, esse acesso a arquivos pode ser tanto um usuário normal querendo acessar ali uma pasta, ou pode ser também um ataque de ransomware, que hoje é bastante comum, né? Infelizmente. Então, a gente tem uma pergunta aí para vocês. Ransomware faz você WannaCry? Fizeram um trocadilho aqui, porque realmente, viu? Eu tenho certeza que a resposta faz qualquer pessoa aí da empresa, qualquer técnico de TI, enfim, a equipe de TI inteira chora mesmo e chama pela mãe aí se um ransomware acessar aí a sua pasta e começar a criptografar os seus arquivos, né? Então aí a gente sabe, só resumindo um pouquinho sobre o ransomware aí, a gente sabe que o ransomware é uma classe sofisticada de malwares, né? Que bloqueia aí o acesso a arquivos, né? Enfim, sequestra esses arquivos, né? Mantém como refém até que o resgate seja pago, né? Normalmente em bitcoins aí não é muito barato não, né? A gente sabe disso. Falando um pouquinho sobre esses ataques aí do WannaCry, né? Foi o maior ataque aí, né? De ransomware. Ele usou aí uma exploração chamada Eternal Blue para infectar aí mais de 300 mil vítimas em mais de 150 países. Isso já deve ter mudado aí, né, de ontem para hoje, desde a data dessa pesquisa aí, provavelmente já houve uma grande mudança aí, porque eles não param, né? E hoje a gente tem aí também, né, o Ransomware as a Service, né? Que é uma loucura aí, que é um modelo de negócios, né? Inventado justamente por esse grupo de hackers aí, que são, a gente sabe, altamente organizados, e que
possibilita que, sei lá, alguém com alguma intenção maliciosa, né, que eles desenvolvam um ransomware para um alvo, uma marca de antivírus específica, né? E aí eles enviam esses ransomwares aí, tanto por ataque de phishing e tudo mais, né? Que a gente mostrou até no nosso primeiro aí, webinar do ciclo, como está bem sofisticado esses ataques aí de ransomware e tudo mais. Então está cada vez mais sofisticado e cada vez mais difícil aí impedir, né? Essa questão do ransomware. Então é bastante importante ter uma proatividade em relação a esses ataques, né? Ter uma proatividade justamente para que, se o seu antivírus, né, for invadido, se tornar vulnerável, que você tenha uma outra camada que possa proativamente te avisar e, de alguma forma, impedir aí esse tipo de ataque, né? E aí a gente trouxe um dado para vocês, bastante alarmante, da Cybersecurity Ventures, que fala aí, né, que uma organização será atingida por ransomware a cada 11 segundos até 2021, que é bastante complicado. Essa estimativa é bastante alarmante mesmo. E teve uma pesquisa também chamada Pesquisa Dato, que divulgou aí que pequenas empresas americanas perderam uma estimativa de 75 bilhões de dólares por ano para ransomware. É muito dinheiro, é muita sacanagem perder tudo isso aí devido a esses ataques aí maliciosos, né? E aí, como que a gente faz, né, essa defesa, essa segunda defesa? Vamos supor, o ransomware invadiu lá o seu antivírus, invadiu tudo, fizeram um ransomware justamente para atacar aquele seu antivírus, e aí você passou por essa barreira. E aí? Como medida preventiva, começando a falar assim, né? O Data Security, você consegue aí obter uma visibilidade do ambiente do servidor de arquivos, né? Então, como a gente falou em proatividade, então você pode receber alertas ali de eventos, né? Comportamento do usuário, para identificar se aquilo não é uma atividade maliciosa, né? Então você tem essa possibilidade. Já começa por aí, você fica proativo. E também como medidas de detecção, você consegue detectar aí através do Data Security picos repentinos de eventos de arquivo, por exemplo, renomear, excluir, alterar permissões, ou seja, todos os indicadores ali de um ataque de ransomware e ter esses alertas, como eu falei, em tempo real. Então, você consegue gerar notificações instantâneas por e-mail ali, por exemplo, para todas as notificações não autorizadas de arquivos e também essas alterações de permissões, né? Além de detectar também incidentes extremamente sensíveis aí no seu ambiente, tá? E aí, falando um pouquinho também sobre medidas de recuperação, é possível aí você fazer através de script também parar essa infecção, né? Então, você consegue, através de script ali também, no Data Security, cortar a criptografia de arquivos na máquina host, assim, em segundos, super rápido mesmo. Desligar imediatamente a máquina infectada pelo ransomware. Então, são algumas medidas que você consegue, após a detecção, aí você consegue seguir com as ações. Também colocar esse ransomware em quarentena, ou seja, você pode isolar esse dispositivo, né, corrompido, da rede, e também minimizar o impacto, né, do ransomware na sua organização. Então, isso é bastante interessante em relação a esse assunto do ransomware. Então, você tem uma segunda possibilidade aí de detecção, de prevenção, enfim, de recuperação do seu ambiente com Data Security. E também é possível aí, através dos relatórios, né, do próprio Data Security, fazer uma investigação que a gente chama de investigação forense, que é identificar ali as máquinas infectadas mais rapidamente, né? Então, você usa esses dados forenses aí para gerar registros de auditoria bem claros, até mesmo para você ter uma evidência legal no caso de, né, você foi invadido e você conseguiu ali evitar, mas você tem ali uma evidência, né, para uma futura auditoria de que realmente aí você, né, teve esse ataque, por isso que houve essa situação no seu ambiente, mas que você tem aí essas informações aqui tudo certinho para que você possa até mesmo se defender aí em relação à auditoria e tudo mais. Aqui a gente vai mostrar para vocês aqui os relatórios de ransomware attack, que a gente, só para vocês darem uma olhadinha. Isso aí. Aqui no endpoint da LP, a gente tem aí os relatórios
né, de ransomware attack. Vocês podem ver aí que tem alguns relatórios que chamam justamente de ransomware attack, ou seja, que são ações aí que podem ser suspeitas, que tem tudo para ser um ataque de ransomware. Então, a gente consegue ali ter essa proatividade, ter isso em relatórios, tudo para você comprovar que realmente, ou se você foi invadido por ransomware, você poder ter essa comprovação mesmo, né, para uma futura auditoria, para se defender, enfim, para que você possa ter aí todas as argumentações em relação a isso também no seu ambiente. Exatamente, Paloma. E para ter aí acesso a essas informações de forma simples e também ter o bloqueio de cada uma delas, a gente pode simplesmente vir aqui e ter uma ação, como a gente disse aí, é baseado em agente. Então, quando a gente tem alguma ação aqui de cópia do arquivo, então isso aí também está muito próximo e especificamente que a gente também pode usar para LGPD. Então, se alguém fizer alguma cópia, seja na máquina, ou seja no seu share, na sua rede, você pode avisar aqui o seu usuário que ele não pode copiar, por exemplo, os dados sensíveis, seja interno, seja público, enfim, você que cria a policy, e aí você também pode dar um bloqueio. Então, se ele fizer o Ctrl+C, se ele colocar, ele dá um Ctrl+C, automaticamente ele bloqueia essa ação. E também, além disso, ele está, como eu disse, ele tem alguns profile, alguns alertas e também ações prontas, tanto para integridade do arquivo, seja na cópia, também para dispositivos móveis. Então, aqui ele também tem algumas ações caso ele tenha, né, essa ação. Então, exemplo, se ele tiver qualquer ação de cópia no USB, você também pode criar alguns thresholds de acordo com a necessidade aí da sua empresa, e também ele tem as respostas, que são as ações quando esse evento ocorre. Você pode receber uma notificação, você também pode, como a Paloma disse, executar algum script dentro desses argumentos, e aí é super simples aqui, né? Você executa, pode ser script em VBS, pode ser uma batch, pode ser qualquer tipo de script, aí tem muitos técnicos bons aí em scripts, e quando ocorrer qualquer tipo de alerta, evento desse tipo, ele identifica e imediatamente responde a essa ação. E também temos aqui um para ransomware, já prontinho para ele identificar. Por quê? Quando você... ele já sabe quais são os tipos aqui de ransomware, né? Então ele mostra aqui todos os tipos, porque a ação do ransomware nada mais é que o brute force, obviamente, e também a criptografia desses arquivos. Então, se... Um exemplo, você pode ser esse 7-zip aqui, eu fiz um teste ontem só para ver se ele pega mesmo, tá? Então, suponhamos que você tenha novas extensões, além de todas essas aqui que o Data Security ele já sabe, né? Ele identificou qualquer atividade, qualquer extensão desse tipo, e você pode executar imediatamente um script, ou desligar a máquina, ou bloquear aquela conta, ou executar o que você quiser, ok? Anderson, mas tem novas extensões. Você pode criar uma nova aqui, falar qual é o tipo de categoria dela, e a partir daí ele passa a identificar, né, essa nova extensão, ok? Então ele já tem aqui um pronto, e a partir daí, em tempo real, aqui no caso a Paloma fez uma ação que ele pode ter identificado, ele pode achar que é um ransomware dentro da sua policy, ok? E aqui ele executaria imediatamente a ação. E não só isso, ele também tem relatórios da ação dos usuários. Então aqui ele fala que a Paloma é basicamente o que a gente viu lá no outro, só que aqui ele é baseado em agente dentro das policies aí
que a gente viu anteriormente. Além disso, eu mostrei muito pouco aqui a parte de risco, né? Então, aqui, como a Paloma ela já mostrou o Dash, é exatamente o módulo aí de Discovery, onde ele já tem as policies prontas, ok? Onde ele mostra aqui, ó, eventos de GPGR, temos 4 ocorrências. Então, quando você clica aqui, ele identifica dentro do arquivo quais são as ocorrências baseado nessas policies. Ou seja, ele identificou uma informação que é o e-mail, que é pessoal, poderia ser qualquer outro tipo de informação, ok? Então, o bacana é que ele analisa qualquer tipo de arquivo, inclusive arquivos zipados, ok? Então, aqui a gente vai pegar sobre também LGPD, ok? Então, ele identificou algum tipo de informação aqui que pode ser, ó, tá vendo? Eu coloquei aqui, mas isso pode ser melhorado, tá? Então, eu coloquei lá um RG, um CPF, um e-mail, qualquer informação que seja um risco para a sua empresa. E a partir daí, suponhamos que, além disso, ele vai fazer a cópia desse arquivo, você pode bloquear. Você pode bloquear esse arquivo, como vimos, né? E, além disso, ele tem outro gráfico aqui também que é sensacional, que ele mostra os riscos por usuário, tá? Então, suponhamos aqui, olha, esse score aqui desse usuário é de, se não me engano, 30 eventos aqui, né? Então, suponhamos aqui, além disso, ele tem os gráficos aqui, os mais violados, ok? Aqui é por usuários, aqui é por eventos, aqui é por tipo de search. Então, quando você clica aqui, vamos ver o que o Daniel fez aqui, o que ele violou dentro das policies, ok? Então, aqui ele identificou que ele violou a LGPD, ele violou uma policy de senha. Essa policy de senha aqui é muito boa, porque teve um case muito grande aí de um cliente que a necessidade dele era: Anderson, eu quero que vocês identifiquem tudo que tem senha na minha rede. Porque os usuários, né, a gente sabe aí que eles colocam password, né, password 123 arroba não sei o que, dentro da própria rede, que é pior ainda, é pior do que deixar na máquina, né, colocar num share. Então eles tinham muitos eventos desse tipo. Então quando você clica aqui, ó, senhas, é só um exemplo. Então ele identificou, tá vendo? As palavras passwords, obviamente esse arquivo aqui é criptografado, mas ele identificou a palavra password também vamos pegar aqui, por exemplo, GPGR. O que ele tem aqui dentro da GPGR? Também algumas informações baseadas nessa policy, e isso é muito bom, entendeu? Você ter o discovery do que você tem na sua rede atualmente. Esse é o melhor dos mundos aí para que você tenha um controle efetivo de todos os riscos aí da sua empresa. E da mesma forma, a gente consegue também executar aí alertas para que você tenha ações proativas, não só de ransomware, como qualquer tipo de tentativa dos usuários. E como vimos aqui, você também pode, isso aqui é só o slide do que eu mostrei agora, então você tem aí diversos tipos de formatos, identificação e monitoramento em tempo real, você pode executar alertas, receber e-mails, a partir desses eventos você também pode executar esses scripts e assim você ter uma resposta rápida para que isso não vire uma catástrofe, né? Então, além do USB, além da cópia que ele também ele evita, né, essa cópia indevida, ele também faz aí o monitoramento de web, ok? Então, como vimos lá, ele também pode bloquear as portas de USB.
baseado nas policies que você executa. Então, quando a gente fala aqui e-mail, também você pode utilizar, se não me engano, o Outlook, ok? Então, tudo que você anexa, ele evita, tudo que você recebe dentro do corpo do e-mail, ele monitora. Então, esse módulo baseado aí em agente é sensacional. Muitas empresas aí precisam muito desse módulo para que evite aí as alterações indevidas. Maravilha, Anderson. E vendo tudo isso, acredito que vocês devem estar bastante interessados aí em saber como que eu licencio, né, esse produto aí que vai me ajudar em tantas questões aí em relação a proteger arquivos, evitar vazamentos de dados, ransomware, enfim, de modo geral, né, ser mais proativo em relação a essa questão. Então, a gente aí, para licenciar o Data Security, a gente tem aí na parte de auditoria de servidor de arquivos, precisamos saber a quantidade de servidores. Na parte de análise de arquivo, a gente precisa do tamanho dos arquivos, né, o tamanho dos dados, aliás, em terabytes. Na parte de avaliação de risco, o tamanho dos dados também em terabyte. E na parte da prevenção de vazamento de dados, as quantidades aí de estações de trabalho, tá bom? Hoje a nossa apresentação é um pouquinho mais curta, a gente conseguiu mostrar aí bastante para vocês na própria solução, né, onde você encontrar ali as informações, as dashboards, tudo certinho, para que vocês possam ter uma ideia aí da visibilidade que a solução Data Security irá trazer aí para o seu ambiente, né, para a sua corporação. E agora a gente abre aí para as perguntas. Fiquem à vontade aí para nos perguntar, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente fica à disposição aí para ajudá-los com essas questões. Bom, muito obrigado, Paloma e Anderson. Mais um excelente webinar. Claro, para encerrar com chave de ouro, tinha que ser nesse nível aí que vocês apresentaram. Antes das perguntas, né, já tenho várias perguntas aqui que o pessoal está fazendo. Eu mandei no chat para todo mundo aí que está participando. Hoje a gente vai fazer aqui, ao término das questões, um anúncio do nosso novo, futuramente, o que a gente vai fazer aí de ações. Eu acho que vai interessar para muita gente que está participando do webinar e também está ligado à parte de LGPD. Então, fiquem ligados que ao término das perguntas, eu vou fazer a divulgação com vocês aqui. Vai ser a pré-divulgação do nosso novo evento que vem por aí. Tá? Então, vamos às perguntas aqui. Alô? Vou pegar a primeira pergunta. Qual a plataforma? O Mário Bittencourt está perguntando. Qual a plataforma de segurança que nos resguarda com todos esses acessos gerenciados pelas plataformas? Mário, você conseguia ser um pouco mais específico aqui? Eu não consegui entender muito bem a sua pergunta. Se puder reformular ela para a gente aqui, a gente responde, tá legal? Vamos para a próxima pergunta aqui, do Ronaldo. Gostaria de saber se os arquivos estiver no SharePoint e nuvem Microsoft, ele monitora também? Bom, sim, né, porque ele tem acesso lá ao Drive, aos serviços cloud, né, então ele consegue sim monitorar todas essas alterações em cloud, né? E aí fica a pergunta aqui do Mário com relação à plataforma de segurança que nos resguarda com todos esses acessos gerenciados pelas plataformas. Bom, não consegui entender muito bem, mas respondendo sua pergunta, Mário, você poderia aí, no caso, se for fazer acesso gerenciado, né, você pode, eu acho que sua resposta aí seria mais focada no Password Manager Pro, onde você poderia compartilhar os acessos, né, a todas as aplicações que você tem, a todos os recursos que você possui na sua rede, de uma forma segura e ter esses acessos gerenciados através de um único local. Tá legal? Se for isso, está respondido. Se não, por favor, envie novamente aqui para a gente. O João Carlos Casoria pergunta aí sobre o licenciamento para um file server de 1 tera para Windows 2012. Maravilha! Nesse caso, é interessante enviar um e-mail para a gente, aqui comercial@centric,
e a gente consegue passar os valores tudo certinho aí por e-mail, de pronto, para que você tenha acesso a essas informações, tá bom? A gente manda aí por e-mail para vocês, para que possam receber aí com todas as informações, tudo certinho. Então é importante também, se quiser voltar, Anderson, na parte do licenciamento, só para reforçar para o pessoal, a tela, o slide, de como funciona, que de repente fica legal. João Carlos, respondendo sua outra pergunta sobre o trial, sim, você pode entrar no nosso site, também engine.com, e fazer o download não só desse produto, mas de todos os outros, tá ok? Você consegue por lá fazer essa parte. Então, o que é importante aí, João, aproveitando a sua pergunta do licenciamento, tá? O que você pode ter de informações? Você vai precisar saber quantos file servers você possui, né? Então, no caso, aqui esse slide está para explicar certinho aqui. Então, você consegue saber aí, e precisa, né, para a gente conseguir ter essa informação e você saber os valores, a quantidade de file servers que você possui, se vai fazer também a parte de DLP nas estações de trabalho, então é importante você ter aí o levantamento de quantas estações de trabalho. E no caso da parte de assessment a risco de dados, saber o volume, né, ter essa volumetria que você pretende fazer aí. Então a gente vai desde 2 terabytes, né? Você pode iniciar 2 terabytes para cima, e a parte de análise de arquivos, né, que foi mostrado aí também, a partir de 1 tera, tá? Então você tem algumas volumetrias que você pode trabalhar. Respondendo a sua pergunta, né, aqui também mais uma, o João está perguntando se ele consegue começar com 1 e ir crescendo. Sim, a solução ela tem essa parte de crescimento, né? Então você pode começar com o mínimo, né, de 1 tera para a parte de final analysis e ir crescendo isso conforme a sua demanda interna. Você não precisa comprar logo de cara 10 tera, e é importante que você tenha aí o provisionamento do crescimento do seu file server, né? Como eu costumo dizer nas apresentações, o file server é a nossa grande lata de lixo digital que a gente tem, né? Porque a gente vai jogando tudo dentro dele e depois não tem mais o controle do que tem lá dentro. Por isso é importante saber o tamanho dos arquivos, se estão obsoletos ou não e tudo mais, para você conseguir fazer isso. Mas você já tendo a sua volumetria de quanto você tem hoje, você já consegue responder bastante das informações que a turma precisa aí para gerar para você uma proposta, tá legal? Você pode começar com um servidor também. Perguntas aqui, continuando aqui no chat com o João. Então você pode começar do mínimo que você tiver aí para fazer. Essa é uma das vantagens que a gente tem, tá, com as soluções. Elas são flexíveis, então você pode se movimentar dentro da solução, né, crescer conforme a sua necessidade. Não precisa comprar logo de cara um pacote fechado, tá bom? Isso vai se adaptando ao seu negócio, você vai pagando conforme o seu crescimento também. Bom, acho que o pessoal ficou todo mundo esclarecido aí. Espero ter ajudado todo mundo aí também, assim como a Paloma e o Anderson fizeram com as respostas anteriores. Então, bom, agradecer mais uma vez o Anderson, a Paloma, por aceitarem o desafio aí de participar, assim como os outros parceiros que também participaram anteriormente aí no ciclo de ITOM, no ciclo de ITSM. E agradecer a todos que participaram com a gente aí em todos os ciclos de webinar presente, ou começaram agora, mas podem assistir aí, está tudo gravado no YouTube. Esse daqui deve subir até o final do dia ou amanhã, já deve estar publicado também. E agora, para pré-divulgação aí para todos, essa é uma novidade. A gente vai iniciar o nosso novo ciclo de eventos a partir do dia 19 de agosto, e a gente vai vir aí com um ciclo de debates para vocês. Então, todos os nossos clientes, parceiros e todo mundo que quiser aprender um pouco mais aí, conversar, né, compartilhar conhecimento, vão ser bem-vindos aí. Então, no dia 19 de agosto, mesmo horário, às 10 da manhã, iniciaremos aí o nosso novo ciclo de ações e teremos um debate online sobre LGPD, os impactos jurídicos e tecnológicos. Então, se você está aí, a gente comentou algumas coisas aqui dentro do Data Security sobre LGPD, GDPR e tudo mais. Então, se você está aí precisando, né, com certeza vai precisar de ter uma luz no fim do túnel de como fazer essa parte de implantação, os cuidados, a gente vai trazer aqui o lado jurídico e o lado especialista técnico. Então, a gente vai contar aí no dia 19 de agosto, às 10 horas, com a advogada Gisele Truzzi
que já participou de alguns eventos com a gente, e também o Edson Fontes, mestre em tecnologia, já publicou vários livros sobre a parte de segurança, é um especialista aí em ISO 27000, e vai rolar esse debate para auxiliar todos que estão com essa pulga atrás da orelha, saber o que vai acontecer agora com essa questão de que foi prorrogado para o ano que vem, como é que vai ser, se fica, se vai, os cuidados que eu tenho que ter na parte jurídica e também na parte técnica, de saber como eu consigo, né, atender a regulamentação das normas, políticas e normas de proteção, dados pessoais, a gente mostrou aqui algumas coisas. Então vem bastante coisa aí, pontos positivos e negativos sobre o adiamento, muita coisa aí, e será importante a participação. Então a gente conseguiu pegar 2 nomes de peso, tanto na parte jurídica quanto na parte técnica, para fazer esse debate com a gente aqui no dia 19 de agosto. Então eu estou mandando agora aqui pelo chat o link de inscrição, e vocês já podem fazer a inscrição antes da divulgação oficial. Tá joia, pessoal? Agradeço mais uma vez a todos. Fiquem seguros aí, tomem cuidado. Se precisar sair, saiam com máscara. E até o próximo evento. Obrigado a todos pela participação. Um grande abraço. Muito obrigado a todos. Obrigada, um abração a todos.